A Prefeitura encerrou as negociações com os servidores municipais em greve. A última proposta será enviada para votação na Câmara. A partir de amanhã, quem não trabalhar vai ter o ponto descontado. E ainda... Digitalização do acervo de centros históricos democratiza o acesso à informação. Aqui na região, Biblioteca Municipal de Lençóis Paulista e Museu Ferroviário de Bauru já começaram esse processo. Evento marca os 30 anos da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp. A Fundunesp é responsável por cerca de 150 projetos e convênios essenciais para o funcionamento da universidade. E na entrevista do dia, a professora da Unesp, Rosiane Andrello, fala do Comunica Educação, um projeto de extensão que oferece cursos de educação à distância gratuitos para organizações. Está no ar o Unesp Notícias desta quarta-feira, 5 de abril. Boa noite. A Prefeitura encerrou a negociação salarial com os servidores municipais de Bauru. A proposta apresentada ontem, que foi rejeitada pelos grevistas, vai ser transformada em projeto de lei que será encaminhado para votação na Câmara. E a partir de amanhã, o prefeito decidiu descontar os dias dos trabalhadores que permanecerem em greve. À tarde, os servidores fizeram uma nova contraproposta que pede o adiantamento de alguns benefícios. Nós entramos em contato com o diretor do Sindicato dos Servidores, Valdecir Rosa, e ele disse que os trabalhadores esperam que a Prefeitura revogue o corte de ponto e avalie o novo pedido. Mas, agora há pouco, a assessoria de imprensa da Prefeitura confirmou que Clodoaldo Gazeta mantém o corte de ponto e o fim das negociações. A gente fala agora de um processo que democratiza o acesso à informação, a digitalização do acervo de centros históricos. São documentos essenciais para entender a história da nossa região e de Bauru, que antes ficavam guardados a 7 chaves pelas condições de fragilidade desse material. Mas com a digitalização, qualquer pessoa pode acessar esses arquivos pela internet. É o que vem fazendo a Biblioteca Municipal de Lençóis Paulista e o Museu Ferroviário de Bauru. Os documentos que mostram a construção da estrada ferroviária em Bauru vão ser agora disponibilizados em um portal online. Assim, todo mundo vai poder conhecer a história da cidade, mesmo estando longe. O trabalho é pioneiro. Bauru é um dos primeiros municípios a digitalizar documentos históricos. A gente só tem materiais primários, documentos dessa importância, disponíveis para o público online e digitalizados no Rio de Janeiro e em São Paulo. E Bauru teve uma importância muito grande na história do país no que diz respeito à ferrovia. Nada mais justo, né, e mais democrático do que a gente disponibilizar isso para o público, para o Brasil e até para o mundo inteiro. Para essa modernização, o Museu Ferroviário Regional de Bauru recebeu uma verba de R$ 75 mil do PROAC, um programa de incentivo à cultura promovido pelo governo estadual. Com esse recurso, foi possível adquirir os equipamentos necessários para a preservação dos arquivos. Nós adquirimos 2 scanners específicos, um scanner planetário, que tem um alcance muito grande, e um scanner de mesa, também A3, que vai conseguir um espaço mesmo digital maior. Todo o material já foi catalogado e agora é só começar a disponibilizá-los no portal do projeto. Mas pela quantidade, a equipe vai ter anos de trabalho pela frente. São mais de 40 mil documentos, entre livros, plantas, projetos de estradas e da construção da cidade. Fotografias, mapas, relatórios, principalmente documentos que contam um pouco da implantação da ferrovia no estado de São Paulo e também no Brasil, né? Pensando que a Estrada de Ferro Noroeste era uma ferrovia a nível nacional. Pertinho de Bauru, uma biblioteca famosa também segue o mesmo caminho, o de tornar mais acessíveis obras e documentos importantes do município. Aqui em Lençóis Paulista, o trabalho de digitalização já começou. 500 obras raras do acervo da Biblioteca Municipal já estão disponíveis no site da Prefeitura. E o trabalho agora é com o Jornal da Cidade. As edições de cerca de 80 anos vão ser digitalizadas ainda neste ano.
O Eco é um dos jornais mais antigos do estado de São Paulo que ainda está em circulação. A primeira edição é de 1938 e o original ainda está guardado na Biblioteca Origenes Lessa. As prateleiras também abrigam livros de mais de 200 anos. Para manusear um material tão antigo, é preciso cuidado. A gente faz a higienização, né, o cuidado com essa higienização, até o tipo de pincel que eu vou usar para fazer a higienização. Que tipo de reparo esse material precisa, né? Uma encadernação nova, um reparo nas páginas. A hora que ele está ok, ele pode ser manuseado fisicamente, sem problemas, aí sim vai para o processo de digitalização. Por aqui também foi necessário adquirir um scanner especial, que tem o ângulo correto para digitalizar livros sem danificar a lombada. A biblioteca recebeu uma verba de R$300 mil da Secretaria Estadual de Cultura para a compra desses equipamentos e de produtos para reparação e acondicionamento. Assim como em Bauru, disponibilizar tudo isso online vai permitir que um pesquisador de qualquer lugar do país conheça a história de Lençóis Paulista e a importância do desenvolvimento das cidades do interior. Segundo esta especialista em gestão da informação, com a digitalização, os museus e as bibliotecas vão além de espaços de documentação, favorecem a construção de conhecimento. Nós precisamos cultivar uma coisa chamada memória. Então, bibliotecas também têm essa função, porque dentro das suas atribuições, enquanto serviços de informação, elas disponibilizam também o conhecimento que já foi gerado. Então, existem situações que você precisa conhecer origens dos fatos, das coisas, do dia a dia, porque você está hoje até mesmo com a possibilidade de aprender ao longo da vida. Eles estão inseridos dentro desse processo. Por isso, facilitar e ampliar o acesso por meio da digitalização é tão importante. Nós falamos, às vezes, de, por exemplo, uma carta de Pero Vaz de Caminha. Ela existe, ela está no museu, mas nem sempre ela é acessível às pessoas. Agora, ela pode ser disponibilizada e todo o Brasil inteiro, o mundo inteiro ter acesso. Fazer uma cópia, né? Fazer um download daquilo, de trechos, de partes dessa carta. Então, um professor pode até usar isso, mostrando não apenas uma história, mas uma realidade. Agora, no fim do dia, chove em vários pontos do estado e a previsão é de que o tempo continue instável amanhã. Os detalhes no mapa. São esperadas mais pancadas de chuvas em todo o estado por causa da presença de áreas de instabilidade. Bauru também pode ter uma chuva rápida amanhã. Agora a umidade do ar é de 52%. Os ventos sopram fracos a 4 km por hora. Hoje a mínima foi de 20 e a máxima de 31 graus. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 23 e 28 graus. Depois do intervalo, tem a comemoração dos 30 anos da Fundunesp. O evento destacou a importância da fundação, que mantém projetos e convênios de amparo às pesquisas da universidade. Voltamos já já. A Faculdade de Engenharia da Unesp, em Bauru, recebe nesta semana os calouros. E um recado para eles e para aqueles que já fazem os cursos da FEB é que estão abertas as inscrições para os programas de permanência estudantil. São oferecidos auxílio socioeconômico no valor de R$ 350, auxílio aluguel de R$ 250 ou a moradia estudantil. Todos os contemplados recebem também o subsídio alimentação de R$ 75. Podem se inscrever candidatos com renda familiar per capita de até R$ 1.400,50. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de abril na seção técnica de graduação. A Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundunesp, completou no último dia 2 30 anos de atividades e foi realizado ontem na capital paulista um evento em comemoração, uma forma de marcar a importância da fundação que dá suporte ao desenvolvimento de pesquisas na universidade.
Este casarão no centro da capital paulista é a sede da Fundunesp. Tombado pelo patrimônio histórico, conserva o padrão arquitetônico do início do século XX, período áureo do café. E foi aqui que professores, diretores de unidades e representantes de fundações da Unesp foram recebidos para um café da manhã em comemoração aos 30 anos de atividade da Fundunesp. A placa comemorativa marca a trajetória da fundação e o caminho a ser percorrido com a nova gestão. Na sequência, os convidados participaram de uma mesa redonda para tratar dos principais desafios das fundações no amparo à produção científica nas universidades. Ao longo dos 30 anos de história, a Fundunesp foi decisiva para o desenvolvimento da universidade. Atualmente, ela é responsável por 152 projetos e convênios em diferentes unidades da Unesp. A Fundunesp ela foi criada como fundação de apoio, né, pela reitoria e pelo conselho universitário para dar apoio ao tripé, né, que é então conhecido da universidade, para trabalhar com ensino, com pesquisa e extensão, né? E ao longo do tempo foi se desenvolvendo. Então, a captação de recursos públicos e privados, né, é a grande fonte de recursos para a gente desenvolver a ciência e tecnologia. À frente da fundação desde o início da gestão de Sandro Valentini, o presidente sabe que terá muitos desafios nos próximos anos, mas vê na união das fundações uma oportunidade de ampliar as ações. O primeiro desafio a gente já começa a encontrar que é o desafio do financeiro, né? Que a gente está numa época de crise econômica, né? E é na crise econômica que a gente tem que usar toda a criatividade para sair dessa crise. A outra, a gente tem planos, né, de melhorar essa captação de recurso, né? Trabalhar com as fundações numa rede de fundações, que eu acho que a gente otimiza, né? Otimiza as ações e até de colaboração com a própria universidade como um todo. Aproximar cada vez mais a produção científica do setor produtivo também é uma das metas da Fundação. Nesse momento que se fala de sociedade do conhecimento, onde a inovação assume um papel preponderante e ela depende da ciência que é gerada nos locais, nos laboratórios pelos cientistas, essa ponte entre o trabalho acadêmico e empresarial passa por uma fundação que foi criada para facilitar e agilizar as verbas, principalmente que vêm desse ambiente que é diferente do nosso. E essa é a expectativa do reitor para os próximos 4 anos. Sandro Valentini defende a universidade pública e gratuita, mas aposta nas parcerias com o setor privado para garantir o crescimento da instituição. Nós mudamos os gestores da universidade, da Fundunesp, justamente com a perspectiva de que eles avancem mais na questão do estabelecimento, né, de parcerias com o setor privado. Somos os defensores da universidade pública gratuita, né, mas precisamos sim pensar em receitas alternativas. Então, não apenas a questão da prestação de serviços, a parceria com o setor privado, o estabelecimento de fundos patrimoniais, né, os endowments, e também queremos criar uma assessoria que vá ficar prospectando emendas parlamentares, tanto em Brasília como aqui na nossa Assembleia Legislativa. Ao longo das palestras, o coordenador adjunto da FAPESP ressaltou a importância da Unesp na produção científica do país e o quanto a Fundunesp contribuiu para esses resultados. Eu acho que seria totalmente impossível, se não impossível, é muito difícil, ver como a FAPESP pode obter impacto do seu investimento sem a ajuda das fundações que fazem com que os pesquisadores possam fazer aquilo que eles sabem, que é pesquisar, transferir e difundir.
Mas ainda existem barreiras a serem vencidas, muitas delas externas à própria universidade. A presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência trouxe uma reflexão sobre entraves jurídicos que dificultam o trabalho das fundações. Na visão dela, é preciso se unir para que o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, sancionado no início do ano passado, seja regulamentado e permita o avanço das pesquisas no país. O novo marco legal, ele muda a Constituição é transparente na criação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. No entanto, a gente ainda não está pondo em prática pela insegurança jurídica. Então, o debate foi altamente qualificado e mostra que nós estamos no caminho certo e se todos nos unirmos, a gente vai conseguir vencer mais essa barreira. No próximo bloco, vamos conversar com a professora da Unesp, Rosiane Andrello, sobre o projeto de extensão Comunica Educação. São cursos gratuitos oferecidos para organizações. Voltamos num instante só. Estamos de volta para falar do projeto de extensão Comunica Educação, realizado pelo curso de Relações Públicas da Unesp. O projeto oferece cursos gratuitos para organizações que queiram aprimorar as competências comunicacionais de seus funcionários. A gente recebe a coordenadora do projeto, a professora da Unesp, Rosiane Andrello. Rosiane, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Rosiane, como que surgiu essa ideia de oferecer esses cursos para organizações? Bom, ela vem em algumas frentes, né? Uma delas perpassa pelo reconhecimento do papel da comunicação para as organizações. Quem são essas organizações? São empresas privadas de pequeno, de médio, de micro porte, são prefeituras, organizações públicas em geral, ONGs. Independente de qual seja essa organização, ela precisa se comunicar com a sociedade. Essa sociedade ela é composta por vários públicos, desde o seu funcionário, né, o que a gente chama de público interno, até o governo, consumidor, enfim, por muitos públicos. E, em geral, as organizações que têm condições, elas contratam serviços especializados de comunicação. Mas a gente acredita que todo o corpo de uma organização ele é responsável pela comunicação. Se a gente considerar que hoje, inclusive, com as mídias sociais, muitos funcionários têm suas mídias sociais, e eles, seu Facebook, por exemplo, e eles postam informações sobre o seu dia nesse Facebook, o seu dia também é marcado pelo trabalho deles numa outra relação de tempo e espaço, né? Porque em que momento que eu acesso? Às vezes eu acesso no intervalo do meu trabalho, às vezes eu acesso quando eu estou em casa, né? Em que espaço, né? Hoje as tecnologias são móveis. Então, quando eu estou falando da minha organização, no meu espaço privado, na minha mídia social, eu também estou ajudando a consolidar ou não a imagem corporativa. Só que nem sempre eu tenho a formação para isso, nem sempre eu sou um profissional de comunicação. Então, esse é o marco principal dessa proposta, né? Então, a ideia de vamos orientar, vamos dispor de informações, né? Vamos proporcionar cursos que ajudem a formar essas pessoas para que elas façam uma boa comunicação. E os cursos se definem como programas abertos de educação, são programas de educação à distância, como que eles funcionam? Então a gente disponibiliza um material, né? Esse material é disponibilizado online, são gratuitos e são abertos a qualquer pessoa, né? E como eles estão numa plataforma digital, eles têm uma linguagem bastante variada, então a gente tem vídeo, a gente tem áudio, né? Então a gente procura imagens, procura fazer um material bem dinâmico, mas a gente procura fazer também com que não só a gente entregue um conhecimento, porque essas pessoas, elas também têm muito conhecimento. Então, o que a gente faz? A gente disponibiliza um material na plataforma, né, via site, mas a gente convida as pessoas a interagirem numa página do Facebook. Assim, a minha experiência e a experiência do outro, elas ajudam a compor esse material educativo também, né? Eles trazem as vivências próprias, as demandas específicas. Isso, né? Então a gente trabalha na perspectiva dessa educação aberta. E para os alunos que participam, são alunos, né, que fazem essa mediação, orientados por você, quais que são os benefícios que você enxerga para a formação desses alunos?
Bom, são vários os benefícios, né? Então vai desde questões mais técnicas de saber produzir um material numa linguagem diversificada, mas eu acho que sobretudo é a compreensão de um outro olhar da comunicação, que não é só um olhar de difusão de informação. Então eles passam a pensar e enxergar essa comunicação muito além de eu vou elaborar um material informativo e vou disponibilizá-lo. Não, a comunicação ela tem papel educativo também. Então essa relação entre a comunicação e a educação, né, essa interface é justamente o ponto central, né, de formação desses alunos. Então essa compreensão ela é muito interessante. E é uma competência que muitas vezes não é tão explorada durante a graduação, né? Na graduação eu vou dizer mais, né? Nos grupos de pesquisa da comunicação organizacional, né? Na literatura sobre comunicação organizacional, né? Então a gente tem uma mudança de olhar, desse olhar meramente de dar informação para um olhar mais relacional, de diálogo, mas esse olhar da educação, ele ainda é muito pequeno, né? Então acho que a gente ajuda, a gente espera, né, ajudar na formação do aluno, na formação das pessoas que fazem um curso, mas também do ponto de vista da ciência, de gerar material e reflexão para esse outro paradigma da comunicação. A gente está numa universidade, né, faz parte do tripé a pesquisa, né? Então a gente acredita que seja uma contribuição. E para quem ficou interessado, para as organizações, os cursos, é mais de um curso, eles estão organizados em módulos, como que é possível acompanhar, né, esse material? Ok, então a gente tem várias temáticas, né, então de marketing social, comunicação oral e o mais recente que é de diversidade, que é um curso que a gente vê com muitos bons olhos, porque ele traz um assunto cada vez mais debatido, que é dentro da organização eu ter que conviver com pessoas de culturas diferentes, né, e como tirar o melhor proveito disso, né, como ter uma boa dinâmica, como ter um diálogo, não apenas o multiculturalismo, das culturas estarem lá presentes, mas delas interagirem, né, então do diálogo intercultural. Então esse é um dos cursos, né, que a gente tem lá. Eles são materiais simples, assim, que as pessoas fazem em pouco tempo, né, não são longos, não são cursos longos, né, e eles são divididos em módulos e eles estão à disposição. E as inscrições estão abertas para algum específico ou para todos? Nessa perspectiva que a gente quer trabalhar, da democratização da informação, a gente coloca o menos de limites possíveis. Então, as inscrições são sempre abertas, não tem um período. Então, as pessoas interessadas, elas fazem, né? E que queiram interagir via Facebook, são convidadas a isso, né? Elas interagem. Depois, a gente tem uma avaliação do trabalho delas, né? Da compreensão que elas tiveram e também do nosso trabalho, né? Para ver até onde que ele foi satisfatório para essas pessoas. Para a gente concluir, Rosiane, as empresas institucionalmente têm que fazer parte do curso? Pode ser um funcionário isoladamente? O que seria o ideal? Não, as pessoas interessadas, o que a gente quer é a gente interessada, né? Então, a gente costuma começar esse curso com um plano de aula no qual a gente indica quem é o público. Né? Então, esse curso ele é destinado sobretudo para a gestão de pessoas, para quem cuida disso, por exemplo. Né? Então, a gente dá um indicativo de quem teria o melhor proveito daquele material, mas independente da vontade da organização ou da pessoa estar empregada ou não, né? Porque ela pode também estar se preparando para ingressar no mercado de trabalho, são todos convidados. Então, quem tiver interesse, a gente traz aí o link unesp.tv/comunidade Comunica Educação, perdão. Por esse link é possível chegar à página do curso e fazer dos cursos e fazer a inscrição, né, Rosiane? Estão todos interessados, todos convidados. Vai ser um prazer poder dialogar com mais pessoas da comunidade. Muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço o espaço. E antes de a gente encerrar, aqui vão 2 dicas culturais para agora à noite. Às 8, no Teatro Municipal, a Banda Sinfônica de Bauru, formada por alunos do grupo de referência do Projeto Guri, faz um concerto com participação especial do clarinetista italiano Luca Luciano. No repertório, músicas clássicas e de compositores brasileiros como Pixinguinha e Vila Lobos. A entrada é de graça. E às 9 da noite também tem música de graça no Sesc com Paula Cavalciucchi. A cantora e compositora traz o show de seu primeiro álbum, Morte e Vida, com influências que vão do rock às guaranias paraguaias. A gente encerra a edição de hoje com a Paula e a música O Poderoso Café. A gente se vê amanhã. Tchau! Você saiu correndo